Glória a Deus. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor. Este é o momento da palavra. Que Deus possa vir abençoar através desta mensagem. Se você puder compartilhar o nosso vídeo no YouTube, tudo para a honra e para a glória de nosso Senhor, você compartilha, você se inscreve aí na nossa página no YouTube, Pastor Leonardo Patrício. Aí você compartilha com seus amigos, com a sua família, com seus parentes, né, seus vizinhos, que Deus vai abençoar, né, essa mensagem. Você acessa aí o seu like, se inscreva, né, pede para os seus amigos se inscrever e Deus vai te abençoar tremendamente, amém? E hoje nós temos como tema: Deus te escolheu para uma grande missão. Oh, glória! Recebe em nome de Jesus. Deus te escolheu para uma grande missão. A referência bíblica é Juízes capítulo 6, versículo 12 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrai a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu lhe hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, hoje nós vamos ver que Deus não chama ninguém de formas aleatórias, não. Deus não conhece alguém por acaso, não. Porém, muitas vezes não queremos dar ouvido à voz de Deus, dizendo sim para a missão que Ele nos chamou. Vamos entender hoje. Gideão estava trabalhando escondido para poder salvar e o sustento da sua família nas mãos dos inimigos, que oprimia Israel ali por 7 anos. Israel plantava, mas na hora da colheita os midianitas vinham e roubavam ali todas a colheita. Muitas vezes o inimigo também vem contra as nossas vidas, querendo roubar aquilo que sustenta a nossa vida, nossa casa e nossa família. Mas ele também deseja nos paralisar, para que não venhamos viver a missão que Deus tem na nossa vida. Então vamos entender, meus irmãos. Deus te escolheu não por mérito, mas pela graça. Amém? Deus me escolheu não porque eu sou merecedor, mas pela graça dele eu estou aqui esta noite. Amém? Então, Deus não te escolheu baseado nas suas condições financeiras. Deus, Ele não te escolheu baseado no conhecimento bíblico ou intelectual que você tem. Deus não te escolheu baseado nos méritos que você possa ter ou na influência que você tem. Mas Deus te escolheu, foi pela graça, foi por amor. Amém? Vamos dar aqui exemplo de Paulo. Paulo ele era um perseguidor da igreja, mas pela graça Deus escolheu ele. A missão de Paulo era destruir a igreja do Senhor, era extinguir o nome de Jesus da face da terra.
Até um dia que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando estava no caminho de Damasco. E Jesus transformou ele no maior missionário de todos os tempos. Paulo foi o responsável por implementar o maior número de igrejas no mundo. Amém? Então, meus amados, veja o contraste, né? Ele queria acabar com a igreja, mas acabou se tornando o maior implantador de igreja do mundo. Aleluia! O próprio apóstolo Paulo vai reconhecer que ele não merecia estar nessa posição, mas que pela graça Deus escolheu. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10, que diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Glória a Deus. Então, meus amados, o apóstolo Paulo nos ensina que se ele foi um evangelista, é porque Deus o escolheu. Pois se fosse baseado em mérito, ele não era para ter sido nem a última opção de Deus. Amém? Vamos dar aqui outro exemplo. O próprio rei Davi Davi não tinha aparência, era o menor, mas pela graça de Deus o escolheu. Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, pois lá ele iria ungir o novo rei de Israel. Quando Samuel vê passar ali na sua frente o jovem Eliabe, ele pensa, com certeza é esse, pois Eliabe tinha ali toda uma aparência para ser um rei. Porém, um texto bíblico nos diz que, embora ele tivesse aparência, o Senhor o havia rejeitado. Deus ainda exorta o profeta Samuel dizendo: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia! Então, meus amados, existe muito Eliabes por aí, mas que Deus tenha rejeitado, pois Deus é aquele que conhece os corações. Do que adianta ter uma aparência, mas ser rejeitado por Deus? Então o profeta Samuel perguntou para Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor. Aleluia! Davi era conhecido como menor, meus amados. Porém, ele que foi escolhido por Deus para ser ungido rei. O homem pode até olhar para você e não ver a aparência, mas Deus olha para você e esse é que eu vou escolher. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Você pode não ter aparência de pregador, mas Deus tem te chamado para pegar a palavra. Você não pode ter aparência de profeta, mas Deus te chamou para profetizar. Você pode não ter aparência de obreiro, mas Deus te chamou para estar envolvido na obra. Você pode não ter aparência de adorador, mas Deus te chamou para adorar. Louvado seja Deus. Então, meus amados, não é baseado nas suas obras, mas pela graça de Deus o escolheu. Podemos citar o exemplo do filho pródigo, que exigiu que o pai lhe desse toda a sua parte da herança. Saiu da casa sem rumo, sem direção, e começou a gastar tudo que tinha, até que ficou sem nada, sem dinheiro, sem amigos, e até mesmo sem dignidade. O filho pródigo, aos olhos do homem e os olhos dos seus irmãos mais velhos, merecia estar com os porcos na lama, mas os olhos do pai, ele ainda era muito amado. Louvado seja Deus. O filho pródigo desejou voltar para casa e se humilhar diante do pai, para que eu o aceitasse como um empregado.
pois devido às suas atitudes, ele não se achava digno de ser chamado de filho. Mas quando ele ainda estava se aproximando da casa, o pai veio e corre ao seu encontro, lhe abraça, lhe beija e dá ordem aos seus empregados, dizendo, lá em Lucas capítulo 15, 22 ao 24, mas o pai disse a seu servo, trazei depressa a melhor roupa, e vestir-lhe, e podendo-lhe o anel na mão, e a alparca nos pés, e trazer o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar-se. É assim que Deus faz, meus amados. É desse jeito. Deus, Ele escolhe você, pois Ele te ama. Mesmo quando você o despreza como pai e abandona a sua presença, as suas obras podem não ter sido boas, mas se você se arrepender e voltar para casa, o Pai Celestial vai te receber de braços abertos. E pela graça, Ele vai cumprir os planos que Ele tem na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, lá em Juízes, o Senhor é contigo. Juízes 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe, o Senhor é contigo, homem valoroso. Louvado seja Deus. Meus amados, o Deus que te escolhe é o Deus que te anima. Por causa da desobediência, o povo de Israel estava sendo oprimido por 7 anos pelos midianitas. Tudo que ele produzia, o inimigo vinha e roubava. Por isso Gideão estava malhando trigo no lagar. O trigo normalmente era malhado na eira, em campo aberto. Porém Gideão não poderia fazer isso, pois estaria na visão do inimigo. Mas estava malhando num lagar, que normalmente era uma cisterna assim, de 2 metros quadrados. Usado para pisar as uvas, para o preparo do vinho, era escondido, na verdade. E exatamente nesse lugar escondido, fora do alcance de todos, que o Senhor aparece para Gideão, dizendo, o Senhor é contigo. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus amados, o Senhor vai começar a animar Gideão, que estava naquele lugar, trabalhando fora do alcance dos inimigos, malhando o trigo, que era o sustento de sua família. Da mesma forma, o Deus que te escolhe é o mesmo Deus que te anima. Quando você se sente impotente diante dos cenários mais caóticos, talvez o inimigo esteja tentando te oprimir. Quem sabe até mesmo roubar a sua paz, a sua felicidade. Mas hoje, Deus está te dizendo, se coloca de pé, meu servo, pois eu sou contigo. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, o Deus que te escolhe é o mesmo Deus que vê em você aquilo que ninguém vê. O Senhor diz para Gideão, homem valoroso. Valoroso, meus amados, significa poderoso guerreiro. Você é corajoso. Gideão estava escondido, amassando o trigo, no lugar menos apropriado, com medo do inimigo vir e roubar seu sustento. E Deus chega e chama ele de corajoso, de valoroso, de poderoso guerreiro. Aleluia! Tente imaginar essa cena, meus amados, pois é um contraste muito grande. Porém, Deus é aquele que criou Gideão e, como Criador, o formou como poderoso guerreiro, formou como um homem corajoso e cheio de valor. Da mesma forma, hoje Deus olha para você e diz que você é corajoso, que você é um guerreiro, uma guerreira, que você é alguém de valor. Mesmo que você esteja no cenário caótico, mas Deus te chama por aquilo que Ele te enviou,
que Ele te criou. Aleluia! Talvez nem você mesmo se enxerga como alguém de valor ou como corajoso, mas Deus olha para você dentro de você e te vê como todas a qualidade que Ele te formou. Deus viu em Gideão algo que ninguém via e que nem mesmo Gideão era capaz de enxergar. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 14 diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia! Olha o que diz isso aí, meus amados. Deus te escolhe e te anima e te dá uma missão. Por causa da opressão dos midianitas, a nação de Israel empobreceu muito, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, rogando por socorro. Louvado seja Deus. E Deus dá a Gideão a missão de liderar a guerra contra os midianitas. Deus também tem uma missão que só você pode fazer. É o propósito para o qual Ele te criou. Essa missão você não pode transferir para outra, pois a responsabilidade de executar essa missão é sua. Deus te tirou lá do lamaçal do pecado, te lavou, te colocou vestes brancas e te designou para um propósito nessa terra. Viva o propósito de Deus na sua vida, louvado seja Deus. Não seja uma pessoa sabota os planos de Deus, não seja. Tem na sua vida. Não seja um sabotador, meus amados. Quem é sabotador são pessoas que Deus cria um plano e a pessoa vai lá e desiste. Em Juízes capítulo 6, versículo 15, e ele disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Meus amados, Gideão recebe de Deus a missão, mas começa a dar desculpa para Deus dizendo: a minha tribo Manassés é uma das menores tribos. Não bastando isso, a minha família é a mais pobre. E no meio da família eu ainda sou o menor. Olha aí a desculpa. Ou seja, Gideão está colocando diante de Deus como o menor dos menores. Deus tem uma grande missão para Gideão, mas ele começa a se auto-sabotar para o próprio Deus. E como se Deus tivesse errado o endereço. É, meus amados. É como se Deus tivesse escolhido a pessoa errada. Porém, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor ama trabalhar com o improvável. É, meus amados, com aquele que não são, para confundir os que são. Lá em 1 Coríntios, capítulo 27 ao 29. Então, pare hoje de se auto-sabotar. Pare, pois Deus não errou ao escolher você. É você mesmo que Deus escolheu para uma grande missão. Então, meus amados, não dê mais desculpa para o Senhor, diga sim para a missão do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Deus te dá uma missão, mas também te dá uma promessa. Lá no versículo 16 de Juízes capítulo 6, o Senhor diz: e o Senhor lhe disse: porquanto eu te dei de ser, eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aleluia. É, meus amados, é Deus quem te garante a missão. Gideão estava preocupado em como ir pelejar contra os medianitas, mas Deus lhe fez uma promessa dizendo: eu vou ser com você nesta missão. Deus te dá uma missão e te abandona, deixa você se virar sozinho. Não, Deus não faz isso. Muito pelo contrário, Ele te dá uma missão e caminha junto contigo, te dando sabedoria, te dando visão, te dando recursos necessários, te dando a estratégia, assim como Ele deu a Gideão. Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas não deixou sozinho.
Deus estava lá fechando a boca do leão. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha, mas não os deixou só. Deus estava lá no meio, passando com eles. Deus te deu uma missão, mas Ele não vai deixar você sozinho, mas Ele vai estar com você em cada passo dessa missão. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor. Diga sim para a missão que Deus te deu. Até pode ter outras pessoas mais preparadas do que você para executar essa missão, mas Deus fez questão de escolher você. Desde o ventre de sua mãe, Deus já te capacitou para viver tudo aquilo que Ele projetou para a sua vida. É só ler em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Viva o propósito que Deus tem na sua vida. Você não precisa ter muito para cumprir a missão. Você só precisa de Deus. E Ele já prometeu que vai estar com você. Assim como Deus deu a vitória para Gideão sobre os midianitas, Deus também vai te entregar a vitória sobre os teus inimigos. Efésios capítulo 6, versículo 12, dá uma lida. Vai nessa tua força, pois o Senhor é com você. Amém? Vamos falar com Deus? Maravilhoso Pai, querido Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Que possamos entender, Senhor, que Tu é contigo, Pai. Assim como Tu foste com Gideão, ser conosco também, Pai, nessa jornada, nessa luta, nesta missão. Pai, eu Te louvo, Jesus, por tudo. Abençoa, Pai, cada um, Senhor, que assistiu e ouviu este vídeo. Que o Senhor possa abençoar tremendamente, ó Pai, cada um. Continue conosco, meu Deus, pois é o que te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado vocês aí que assistiram esse vídeo. Se você puder compartilhar o nosso vídeo no YouTube, se inscrever, acessar o like, né? Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, seus vizinhos, amigos da escola, do trabalho. Que Deus possa vir abençoar tremendamente a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.